As SAFs, de verdade, elas estão aqui com fins econômicos lucrativos, claro. Ou não é assim? É, acredito que sim, porque todos esses são bilionários de dólar. E não tem bilionário burro. Conhece algum bilionário burro? Não conheço. Eu não conheço. Os caras, é uma troca. Tanto é que o Jefinho destacou, foi pro Lyon. O PR destacou, foi pro Lyon. O Adriel, tô falando do Botafogo porque a gente tá muito próximo, né? Só que ele leva e traz. Agora ele trouxe o Almada. Então o Textor tá jogando o jogo. O Vasco não dá pra falar porque é 777. Deu Asher. Jogou a bomba de fumaça. Por isso é que quando você falou, na minha idade, 7,7, eu falei, não recomenda, vamos para 7,8. Mas o senhor entendeu o que aconteceu ali? Hã? O senhor entendeu o que aconteceu No Vasco? ali? É. Não sei. Eu sei o que todo mundo sabe. Que o Pedrinho resolveu o problema. Eu sei o que todo mundo sabe. O Vasco não fechou com o Carioca esse ano, pelo menos com o grupo, né? Veja bem, a SAF... Do 23. Que o Vasco não passou com a gente, né? Não. A 7,7, ela não fechou o contrato, mas nós acreditamos que para 2025 o Vasco deva fechar conosco. O normal, né? Com todo mundo jogando. Todo mundo. Não tem nenhum sentido. O Vasco não tem nenhum sentido. Acho que não há nenhum sentido isso. Uma bobagem e certamente economicamente eles não aferiram aquilo que disseram que tinham aferido. Você sabe que não. Isso foi uma cortina de fumaça de verdade, uma pirraça política completamente desnecessária. A partir do momento que você entende que o futebol é profissional, que deixou de ser um lazer, né? Futebol, na realidade, antigamente era um lazer. Então, a atividade meio é o lazer, atividade fim é econômica pura. Óbvio. Então, você usa e aí não foi legal. Mas eu acho que 25 agora com novos ares lá no Vasco, com o Pedrinho, com o Paulinho lá, com as coisas, eu acredito que eles venham... E assim, a gente possam chegar a um entendimento no caso, com a Brax. E ano que vem também teremos Campeonato Carioca na tela da Band. Quem te mandou um super abraço foi o Brunão, da Brax, parceiro, tá acompanhando aqui com a gente. Para ele também. Falei com ele até há 2 dias atrás. E o Bruno é um grande parceiro. O Bruno, de verdade, é um empreendedor, né, futurista e extremamente competente. E não vou te dizer que seja o melhor que existe, porque o melhor é comparativo. Como eu não conheço os demais, para mim ele é o melhor que existe. E o Bruno trouxe de volta todo esse glamour do Campeonato Carioca, né? Trouxe, principalmente que nós saímos de um pesadelo, né? Nós saímos de um pesadelo e o Bruno fez com que resgatássemos aí todo um caminho promissor, vamos assim dizer. Quando o senhor diz pesadelo, é referenciando a pandemia? A pandemia foi ruim, né? Foi péssimo para todo mundo. Não há quem não tenha sofrido com a pandemia. Mas, quando nós tivemos uma interrupção de um contrato de que nós tínhamos de transmissão, uma parceira de longa data, ficamos encontrando alternativas. E dentre essas alternativas que nós estávamos em busca, nos foi oferecido sonhos. E, na realidade, nos foi entregue pesadelo. Então, passamos 2 anos muito ruins, até que começamos, tentamos lá com o Bruno apresentou uma proposta interessante, conversou com os clubes, assim aceitaram, e o campeonato de 23 e o de 24, 23 foi muito bom, e o de 24 foi melhor ainda. O 24 foi muito bom, e eu acho que até porque é uma construção, né? A gente teve... Eu não vou entrar aqui no mérito técnico, porque cada um com seus problemas, de 21 e 22, se eu não me engano, e 23, quando já começou esse formato Band e tal, é uma questão de familiarização. Muita gente falou, e o Campeonato Carioca ainda não sabia que estava na Band. No segundo ano, que foi esse ano agora, de 24, também com uma super programação, eu lembro... eu não me lembro de ter visto meia hora de pré-jogo em Campeonato Carioca aqui na TV aberta. Não me lembro. E foi um acordo lá do Brunão com o Marini. Isso foi exatamente uma novidade que foi muito bem, foi muito boa. Esquenta o espetáculo. Claro. Você começa meia hora antes, trazendo vídeos, escalação, os ônibus chegando ao estádio. O torcedor já para meia hora antes, já conecta, abre o latão, já fica. Gostaria de saber, presidente, se existe alguma chance de no próximo ano 2 clubes subirem da A2 para a Série A1. Vamos lá, vamos explicar.
quem decide são os clubes. O conselho técnico, que nós chamamos de conselho arbitral, dos clubes, é que decidem o regulamento, e aí a discussão do acesso e do descenso fica por conta da decisão desses clubes. E da primeira divisão, vamos dizer assim, da Série A, principalmente, eles resolveram que desce um e sobe um. Então, qual é a possibilidade? Que os clubes da categoria inferior tenham argumentos e elementos suficientes para convencer os clubes da divisão superior a acatar essa mudança de regulamento, admitindo descenso de 2 e o acesso de 2. Eu já ouvi o senhor falar em outras oportunidades o seguinte: muita gente fala, a FERJ mudou o horário, a FERJ mudou o regulamento, eu preferia Taça Guanabara e Taça Rio, né, como era antigamente? É, isso aí, turno, campeão do turno, contra campeão do retorno, final. Eu já vi o senhor falar mais de uma oportunidade e acho legal esclarecer para a galera do futebol carioca, que é muito forte aqui na nossa comunidade do Mundo GV. Quem decide tudo isso não é a FERJ só avaliza. Quem decide são os clubes. Avaliza e faz cumprir. E faz cumprir. E faz cumprir. Quem decide são os clubes. Essa mudança de regulamento que acabou a Guanabara e a Taça Rio, e foram os clubes. Foram os clubes. Regulamento, ele é discutido e debatido e aprovado pelos clubes. A federação não tem nem voto. Ela apenas conduz a reunião e faz cumprir aquilo que foi decidido. Então, Taça Guanabara, Taça Rio... Veja, se nós formos aí fazer um enquete, eu não sei qual é o resultado que vai acontecer. Muita gente vai dizer, poxa, era muito bom quando tinha Taça Guanabara, Taça Rio. Aí fazia uma crítica, mas não sei para que isso, não sei por que isso. Agora imagina uma coisa sem sentido. O camarada ganha o turno, ganha a Taça Guanabara, ganha o retorno, ganha a Taça Rio, ganha os 2 turnos, ainda tem que disputar uma final. Nunca vi isso, era para ser campeão. Mas eles esquecem de que isso é por força de contrato. Quem comprou os direitos de transmissão, exigia de que houvesse uma final. Tudo para que tivesse uma final. Porque imagina o Rio de Janeiro sem os 2 jogos finais. A emissora ia transmitir o quê? Jogo de não sei de onde, da China, da Conchinchina, de algum lugar? Olha, então, no meio dos outros estaduais rolando o final, no Rio rolando, então, de verdade, isso não é a federação que decide isso. É por força de contrato e é aprovado pelos clubes. Então, esse é um fato. Por que mudou? Mudou porque também chegou para nós, e os clubes assim entenderam. Olha, o mercado entende como melhor formato comercialmente que fosse esse agora que nós estamos tendo. Se isso pode ser revisto, claro que sim, não tenha dúvida. Não há nada que não possa ser revisto. Então, está na pauta. Nós temos que cumprir a bienalidade do regulamento. Os regulamentos devem permanecer inalterados durante 2 anos, por força da legislação, exceto em algumas situações especiais. Ultrapassado esses 2 anos, tudo pode mudar. O regulamento pode mudar completamente. A forma de disputa, tudo pode mudar. Mas quem decide? Os clubes. E aí, então, vamos falar desse formato atual, que vocês têm acompanhado na tela da Band, um sucesso absoluto de audiência. E lá no dia da festa, da premiação, que foi uma coisa muito legal que voltou a acontecer, que é o dia seguinte, né? Acaba o campeonato no domingo, a final. A gente, além desse pré-jogo de meia hora, a Band, a partir, sei lá, de qual rodada, começou a fazer no domingo como é que chamava, João? O domingo à noite, um pós-jogo de 2 horas, rendendo tudo sobre o campeonato e tal. Foi muito legal também a iniciativa do nosso André Marini e do nosso Márcio Melli lá da Band. Eu, GVzinho, saia do Maraca voado pra lá fazer o pré, o intervalo e o pós. Que é trabalho, Leozão, que é trabalho. Então, eu vi no dia dessa festa, que eu apresentei ao lado da Lívia, ou da Glenda, da Lívia, que foi um sucesso de números, um sucesso de audiência. O senhor tem esses números aí pra gente, né? Veja, foi um sucesso total de números. A maior média de público de todos os campeonatos estaduais foi do Rio de Janeiro. Foi do Rio de Janeiro desse ano. Uma média. Superamos São Paulo e daí para baixo, bem lá, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Baiano, etc. Todos muito... O único que ficou um pouco próximo do Rio de Janeiro foi São Paulo. O público... Os clubes do Rio de Janeiro, eles têm uma preferência, eu acho, de público
E as pessoas talvez não entendam isso. Em 2024, dos 10, acho que em 2024 aqui, o Butu que me deu esse número, vou fazer uma cola aqui, ó. 2024, durante o campeonato, dos 10 maiores públicos, a metade foi de Clube do Rio de Janeiro. Dos 15 maiores públicos que aconteceram, 60% foi de Clube do Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutivelmente, esse é um campeonato mais visto, né? Não vou dizer que é o mais divulgado, ele poderia ser o mais divulgado e o menos visto, mas na realidade é o campeonato que gera maior interesse de público de todos os campeonatos regionais. Foi assim que aconteceu em 2024. E eu tenho certeza que em 2025 nós vamos manter essa média. Isso é muito bom. Vamos superar. Tomara, vamos, todo mundo já sabe, ligando na tela da Band. Agora, o Tite falou que o Carioca era o melhor estadual do Brasil, tomou um pouquinho de pancada da imprensa do resto do Brasil, mas eu concordo com o Tite. Eu acho que no sentido de atratividade e tudo mais... Veja bem, qual é o critério? Se fosse ruim, não teria essa audiência, né? Não teria essa média de público. Claro. Não teria a audiência que teve, que foi fantástica. Então, os números comprovam que isso aqui que nós estamos falando, que é um campeonato que se distancia dos demais. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente está na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.